Era um ano comum para Bill Leon, trabalhando como bombeiro na Estação 11. Ele era um engenheiro responsável por dirigir a viatura paramédica. Naquela época, uma poderosa epidemia de gripe assolava a região, levando muitas pessoas aos hospitais. Um dia, durante uma chamada de emergência, Bill e sua equipe foram atender uma mulher gravemente doente, confinada em seu quarto. Cada vez que conto essa história, eu simplesmente começo a sorrir, porque sinto tudo aquilo de volta. Esta é a história de Bill Leon, um bombeiro de Santa Bárbara, Califórnia, cuja vida mudou para sempre em 1994. Eu estava trabalhando como bombeiro em Santa Bárbara. Estava na Estação 11 em uma viatura paramédica. Eu era um engenheiro e dirigia, e havia uma epidemia poderosa de gripe na região. Muitas pessoas estavam doentes, e os prontos-socorros estavam cheios. Fomos a um paciente. Ela estava confinada em um quarto e estava realmente doente, e era óbvio que tínhamos que agir rápido, porque tudo nela estava errado. Ao chegar, ficou claro que a situação era crítica. Bill rapidamente pegou o cilindro de oxigênio e colocou uma máscara na mulher, que suspirou de alívio ao receber a ajuda necessária. Mas naquele momento, Bill inalou a respiração dela e dias depois, ele mesmo ficou gravemente doente. Então eu peguei o oxigênio e corri, cheguei em cima dela e coloquei uma máscara nela. Enquanto eu estava ajustando, apertando, ela soltou um grande suspiro, porque ela estava tão feliz que tínhamos chegado. Eu estava inspirando e senti meus pulmões se enchendo com a respiração dela. E eu disse, bem, se isso não é uma inoculação, eu não sei o que é. E alguns dias depois eu estava realmente doente. A gripe o derrubou, ele estava em casa, à beira do colapso, incapaz de sair da cama, vomitando e sentindo-se cada vez pior. No terceiro dia, ao olhar no espelho, Bill mal reconhecia a própria imagem. Seu coração batia acelerado e ele não conseguia medir seu próprio pulso. Foi então que ele ligou para sua sobrinha em busca de ajuda. Então eu sabia que estava abaixo de 80. Então liguei para minha sobrinha e para minha irmã. E minha sobrinha atendeu. Tentei falar com ela, mas tudo o que saiu foi um sussurro. E ela sabia que havia problemas. A sobrinha de Bill, percebendo a gravidade da situação, chamou os serviços de emergência. Os bombeiros de Santa Bárbara chegaram rapidamente, administrando soro intravenoso para reidratar Bill, que estava gravemente desidratado. Ele foi levado de ambulância para o hospital, onde enfrentou uma sala de emergência lotada de vítimas da mesma gripe. Eu fui colocado em um quarto, e eles continuavam trocando os soros. Eu já tinha tomado algumas bolsas de soro até então. Acho que mais um estava pendurada. No dia seguinte, quando saí, eles disseram que tinham me dado 11 litros de fluidos. Estavam tentando reidratar o sistema, porque algo aconteceu. E eu não culpo ninguém, não guardo mágoas de ninguém por isso. Em determinado momento, ele recebeu uma combinação de medicamentos, incluindo algo para a dor e algo para a náusea. Após a injeção, Bill desabou, assustando a todos ao seu redor. E foi então nesse momento que ele teve uma experiência extraordinária. Ele se viu fora do corpo, voando por um reino cheio de estrelas brilhantes. Sentiu-se acolhido, amado e livre de todas as emoções negativas. Cada vez que conto essa história, eu simplesmente começo a sorrir, porque sinto tudo aquilo de volta. Então eu estava voando por esse reino cheio de estrelas, e havia todas essas estrelas magníficas, orbes, ao meu redor. E elas eram tão acolhedoras, e era como se eu estivesse desfilando. E tudo o que eu sentia era tudo o que um ser humano quer sentir. Apenas aceitação, amor, alegria e apoio incondicional. E todas essas coisas negativas que temos sobre nós mesmos tinham sumido. Elas tinham absolutamente desaparecido. Coisas como raiva, ressentimento, desrespeito ou ciúmes. Na minha opinião, essas emoções não viajam conosco. Elas ficam aqui. Elas são ferramentas para aprendermos. De qualquer forma, eu estava voando por esse reino cheio de estrelas, sentindo-me absolutamente extasiado, como um orgasmo cósmico. E não era apenas uma explosão. Era uma vibe contínua. Isso é de onde viemos. Nós temos vislumbres disso aqui. Quando fazemos o ponto vencedor, ou conseguimos o emprego que queríamos, ou conseguimos aquela garota, sabe? É todas essas vitórias,
ao somar todas elas e multiplicar por 1 milhão. Essa é a sua vibração. Então sim, descemos aqui para experimentar essas vibrações realmente densas e ásperas. E é realmente um presente maravilhoso. Realmente é. Eu estava seguindo em frente e era um orgasmo cósmico contínuo. E eu me senti como se tivesse sido libertado de um armário quente e escuro. E eu era essa nuvem enormemente expandida. Um enorme balão expandido. Parecia que eu tinha partido para sempre. E eu dizia para mim mesmo enquanto voava e aproveitava tudo: como diabos eu acreditei que era esse cara? Era uma loucura que eu era essa pessoa. E eu tinha todos esses pontos bons e ruins e gatilhos. Você sabe que todos nós temos eles. Gatilhos emocionais que vão me levar a qualquer coisa, como depressão. E eles tinham ido embora. Tudo isso tinha ido embora. Isso permaneceu com a pessoa que era Bill Ledson. Eu tinha pleno conhecimento da vida inteira de Bill Ledson. Eu sabia todos os detalhes e não queria nada com isso. E eu gostava dele. Ele é uma boa pessoa, mas eu não queria nada com isso. A ideia de voltar estava fora de questão. Eu estava bem ciente de que meu corpo tinha ficado para trás. E era como uma casca de banana. O que você vai fazer com uma casca de banana? Jogá-la fora. E era isso que parecia. Então eu estava voando e de repente eu pousei. Eu pousei em um lugar sólido. Tinha iluminação indireta e havia macas ao redor. E havia equipamentos pendurados no teto. Era como uma instalação ou clínica, algo assim. E bem na minha frente havia seres. Havia esses 3 pequenos caras encapuzados. Eles pareciam exatamente com aqueles seres do filme Communion. Eles estavam na minha frente e tinham grandes sorrisos no rosto. Tinham capuzes escuros e corpos pequenos e rechonchudos. Uma mulher me disse uma vez: fui levada por eles muitas vezes quando era criança. Eu os chamava de homens javalis. Os homens javalis vieram e me levaram. Quando vi aquele filme Communion, eu derrubei minha pipoca. Ela disse que eles pareciam exatamente com aquilo. Recebi vários e-mails de pessoas dizendo: obrigado por compartilhar isso, porque eu achava que era só comigo. De qualquer forma, eles pareciam meio... não sei se assustadores é a palavra certa, mas pareciam diferentes. Mas para mim, eles eram uns amores. E estavam dizendo coisas como: como foi? O que você aprendeu? O que você pode nos contar? E eu estava extremamente confuso. De repente, eu estava neste lugar com esses seres de um desenho animado, basicamente. E um deles deu um passo à frente, olhou para mim por um longo tempo e então se virou para os outros 2 e disse: ele não se lembra de nós. E todos começaram a rir. Eu fiquei tipo: bem, pessoal, estou com um pouco de dificuldade. De repente, as coisas estavam muito estranhas do meu ponto de vista. E eu disse: eu meio que me lembro de vocês, mas me dê um pouco de tempo. Eles estavam rindo e pulando ao redor. Eles eram maravilhosos. Havia um outro cara, e ele meio que estava no comando. Ele estava meio em segundo plano. Ele deu um passo à frente, e ele era alto e esguio. E ele tinha esse sorriso estático incrível. Os olhos estavam abertos, as sobrancelhas erguidas. E ele tinha esse sorriso e risada maravilhosos. E obviamente ele estava no comando, mas ele era o melhor chefe que alguém poderia ter. Ele não era muito rígido de jeito nenhum. Quando ele se aproximou de mim, minha garganta apertou e meu peito se expandiu. E eu pensei que ia desabar em um choro incontrolável de amor. Havia tanto amor emanando daquele ser que era avassalador, era paralisante. E eu simplesmente amei. Eu simplesmente amei aquelas pessoas. Ele era legal. Toda vez que eu dizia algo, ele dava uma risadinha. Eu conseguia sentir isso dentro de mim. Ele tinha essa risada. Eu tive a impressão de que significava, olhando de fora, que era uma relação entre um pai e uma criança. E ele me amava incondicionalmente. Em um momento eu disse: eu não vou voltar lá, de jeito nenhum. De forma alguma. Nunca. Então eu acho que eu terei que seguir em frente deste lugar eventualmente. E então sabe o que vem a seguir? Uma revisão da minha vida? Vocês querem começar com isso? E ele simplesmente adorou isso. Ele se divertiu muito, como se eu fosse uma criança pequena tentando assumir o controle. E ele disse: claro, vamos fazer isso. Como você quer começar? Então comecei a falar. Comecei a contar histórias sobre empregos que eu gostaria de ter aceitado. Você sabe, minha esposa e eu recebemos uma oferta para um emprego em uma ilha ao largo da costa. E íamos viver nesta ilha sozinhos e cuidar da fauna.
Era realmente super remoto. Ficava a 1 hora de helicóptero da costa. E ela queria isso. Isso estava bem no caminho dela, e eu aceitei um emprego de bombeiro. Eu ainda queria emoção, mas eu queria ter feito isso por ela, porque ela nunca pediu nada, mas ela queria isso. Então falei um pouco sobre isso e algumas outras coisas, e ninguém estava ouvindo. Eles não se importavam. Era óbvio que eu fui levado ali para uma rápida apresentação, e eu não ia ficar. Não era o fim da minha vida, e eu era o único na sala que não sabia disso. E em um momento ele disse, ok, chega. Deu um passo à frente como um pai, e disse, hora de voltar. E isso me deixou chocado. E eu fiquei tipo, o quê? Voltar? Eu não vou voltar lá, de jeito nenhum. E ele disse, sim, você tem que voltar, você tem coisas a fazer e são importantes. E os 3 carinhas foi como se eles tivessem sido designados para outro lugar nas instalações. Era só ele e eu. Ele deu um passo à frente e disse, ok, você está voltando. E à medida que ele dava um passo à frente, eu me sentia escorregando de volta. O lugar começou a se desfazer. Começou a se desmaterializar, como se eu estivesse sendo transmitido para fora dali e indo para outro canal. Eu estava indo para outra frequência, e era uma sensação descendente. E eu caí na escuridão. Não era um bom lugar. Não era um lugar onde você gostaria de estar. Era solitário e era sombrio. Você não queria ficar lá. Então eu estava de volta ao meu corpo e acordei. E a enfermeira passou e disse, você está acordado? E eu disse, sim, preciso falar com você. E ela disse, eu só preciso contar para o médico. Estávamos preocupados com você. Não sabíamos o que ia acontecer com você. Não sabíamos o que estava acontecendo. E eu disse, ok, tudo bem. Você pode falar com o médico, mas antes, por que diabos estou de volta aqui? Eu estava irritado. Eu disse, eu estava em casa, eu saí daqui. Eu estava em casa com meus melhores amigos. Como é que eu acabei de volta aqui? Eu estava convencido disso. Ela disse, querido, você estava em uma experiência de quase morte, mas você saiu dessa experiência. E agora está de volta conosco. E você vai ter que se conformar com isso. E eu achei que foi um conselho muito bom. Porque depois dessa experiência, qualquer pessoa que tenha uma experiência assim, os yogis e os professores espirituais, eles vão te dizer, volte para a sua vida, corte lenha e carregue água. E faça as coisas que sustentam sua vida e a mantenha em andamento porque você está em uma jornada. Você é um soldado para o eu superior, essa versão superior de você que veio para experiências que estão mapeadas. Volte ao trabalho e o faça orgulhoso de que você deu o seu melhor e fez as escolhas de vibração mais elevada nesta vida. Após a experiência, Bill compreendeu que a vida é uma jornada de aprendizado e crescimento. Ele agora acredita que todas as experiências, boas e ruins, são oportunidades para evoluir espiritualmente. A experiência de quase morte revelou a ele um mundo de amor e aceitação onde não há lugar para emoções negativas. Esta é a história de Bill Leon, um homem que voltou da beira do abismo com uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e o que realmente importa. Sua experiência nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, há sempre uma luz a nos guiar e que o amor é a força mais poderosa do universo. Se você se sentiu tocado por esta história, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Continue nos acompanhando para mais histórias inspiradoras sobre espiritualidade e crescimento pessoal.